E olha, falando em política ainda, a proposta de emenda à Constituição que altera as regras da aposentadoria já está na Câmara para começar a tramitação. A promessa de Rodrigo Maia, o presidente da Casa, é de que na semana que vem a PEC já seja votada na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa no processo de análise do projeto. Depois de passar pela CCJ, o que deve ocorrer já, portanto, na semana que vem, a matéria vai para uma comissão especial que vai ter 40 sessões do plenário para discutir o texto. A PEC 287, como é chamada a reforma da Previdência na Câmara, oferece uma série de mudanças nas regras, o que vai tornar mais difícil e demorado o acesso a benefícios previdenciários. Pela proposta do governo, será fixada uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria para homens e mulheres. Trabalhadores rurais vão passar a contribuir, mas ainda vai ser definida a alíquota para o setor. Uma inovação importante é a inclusão de trabalhadores dos setores privados e público e mesmo os políticos no mesmo sistema de aposentadoria. Mas as novas regras não vão afetar quem já tem os direitos previdenciários garantidos. E o governo quer criar uma regra de transição para a população e também vai ser preciso definir o que fazer quanto aos políticos que já têm mandato em vigor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que a Casa vai fazer um amplo debate sobre o tema antes de concluir a votação. Para que a gente possa construir consensos e convencimento para que a matéria possa ser aprovada com uma boa margem de votos no próximo ano, como foi a PEC do teto de gastos. A proposta recém-chegada já divide opiniões entre os deputados e muitos discordam da reforma como foi apresentada. Portanto, você tem um combustível perfeito para fazer uma greve geral. É lógico que na negociação nós vamos apresentar alternativas. É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, ano de crise e muito desemprego. Mas, historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado da onde? Acho que nós precisamos dar uma solução federativa para a Previdência, nós precisamos colocar isso tudo num saco só e reformar profundamente a Previdência, como foi feito em Portugal, criando uma taxa de solidariedade, todos nós reduzindo os nossos salários, criando, enfim, um pacto nacional para podermos pagar as gerações futuras e para podermos estabilizar e fazer o nosso país voltar a crescer. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. Isso faz com que esta proposta de reforma da Previdência seja mais equânime. A expectativa de Michel Temer é de que a reforma seja aprovada no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Marcelo Martins, antes de a gente responder às dúvidas dos telespectadores, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, porque o texto da reforma foi apresentado com mais detalhes pelo governo ontem, durante o começo da manhã, à tarde, e alguns pontos ainda precisam ser detalhados. Por exemplo, regra de transição para os políticos, como a gente colocou ali, porque o texto diz que os políticos vão entrar também no mesmo sistema agora, mas uma das coisas que me chamaram a atenção foi de que o secretário da Previdência disse que a Previdência tem um rombo estimado para o ano que vem de que passa de 200 bilhões de reais. Só que aí inclui toda a Previdência, né? Privada, os militares, os políticos, enfim. Só que, por exemplo, nessa reforma não se mexe na Previdência para os militares. É um ponto interessante na discussão, já que eles ajudam a pesar no déficit. Exato, Hélio. A grande questão da Previdência não é só os militares. Nós temos aqui um rombo enorme, mas com seguridade, com pagamento de indenizações, com pagamento de previdência para duas, três aposentadorias, com valores que ultrapassam em muito o teto. Existe aí a ineficiência da Previdência para cobrar os créditos que tem junto a empresas, junto ao FAT, questão de seguridade de empresas que não
retornam aos cofres da Previdência os valores que são cobrados dos trabalhadores, as multas que são aplicadas e pela morosidade do judiciário que não voltam para os cofres, a ineficiência até na execução de perícias para se estabelecer aquilo que é devido a quem é devido. A verdade é que essa reforma ela só vai atrapalhar, ela só vai afetar a classe trabalhadora. Não há outro motivo. Há alguns programas atrás, nós já alertávamos aqui que, junto com a vinda de Michel Temer, não era para se aplaudir, porque junto com ele vinha um pacote de maldades muito grande. Parece que agora se abriu a caixa de Pandora. Nós temos aí a PEC do teto, que criteriosamente vai influenciar muito na questão da educação, muito na questão da saúde. Você congela o tratamento a todos, você congela qualquer possibilidade de crescimento. Até um comentarista, um articulista da Folha de São Paulo, algum tempo atrás, do Estado, perdão, ele comparou com o cinto de castidade, professor, do século XVIII, que, na verdade, se tornou um objeto de desejo. Por quê? Porque o cinto de castidade, em verdade, a sua criação ela não tinha a finalidade que vulgarmente nós conhecemos, mas ele tinha uma finalidade de proteção do seu proprietário, né? Daquele que colocava, que impingia no outro o cinto. E o governo fez exatamente isso, impingiu a si mesmo uma castração de crescimento. E agora vem a PEC, né, o projeto de emenda da reforma da Previdência. Há de se haver uma reforma, isso é necessário, mas a forma como ela é colocada, ela sacrifica apenas o setor produtivo, apenas o trabalhador. Era o temor que já se levantava desde sempre, quando essa discussão foi começada. Se você tem dúvidas, inclusive, a respeito desse assunto, sobre a Previdência, sobre as possíveis mudanças na Previdência que constam da PEC, não está valendo ainda, ela vai ser discutida longamente pelo Congresso ainda, na Câmara e no Senado, mas as diretrizes já foram lançadas pelo governo de Michel Temer. Você pode mandar suas dúvidas para cá, pelo nosso DDD 12 98135 2908, pelo WhatsApp, e o Marcelo Martins responde as dúvidas que você tiver. E também, se tiver dúvidas sobre direito trabalhista, pode mandar também. Agora, dentro da matéria que a gente apresentou, teve ali um dos deputados dizendo que é mentira do governo que a Previdência esteja com um rombo, tem um déficit. Ele disse que a Previdência, na verdade, é superavitária, tem mais dinheiro do que o governo argumenta. Como é que a gente concilia isso? Porque não é um discurso isolado esse, Marcelo. Não é um discurso isolado, mas ele é só um discurso colocado de uma forma inadequada. A Previdência, ela tem um déficit, sim, mas ela pode ser superavitária. Apenas fazendo o enxugamento de muitas situações como essas que a gente pontuou, algumas, a questão dos salários, dos super benefícios que existem aos montes, as questões dos benefícios não pagos, mas principalmente a fiscalização daquilo que é devido pelo setor empresarial para a Previdência e não é revertido aos seus cofres. Se a Previdência tivesse a ousadia de, nas fiscalizações, fazer a efetiva cobrança e houvesse uma efetividade de verter aos cofres da Previdência esses valores devidos e não pagos, que muitas vezes não são pagos por chicanas jurídicas praticadas por grandes advogados, porque nós estamos falando exatamente daquilo que é devido pelas empresas. Se isso fosse feito, e se houvesse aí uma equação de igualar principalmente a questão dos funcionários públicos, né, algumas situações que são aberrações ao sistema previdenciário, com certeza ela não estaria deficitária e ela seria autogerível, sim. Então, é uma pergunta que talvez o telespectador também tenha. Por que isso não é feito? Porque nós estamos tratando com o setor empresarial. 2, porque governo Temer, lamentavelmente, não veio para ser o salvador da pátria. 3, nós temos um Brasil não melhor e nem pior, mas nós temos um Brasil diferente. Então, é importante o telespectador aí em casa entender que essa situação da Previdência, na verdade, é um cavalo de Troia soltado para a população, contra a população, porque isso interessa só ao setor empresarial. Por que não está se falando em aumento de alíquotas para o empregador? As alíquotas são só para o empregado. O aumento do trabalho, de tempo de serviço, de tempo de contribuição, é para o empregado. A impossibilidade
de alcançar a aposentadoria, né? E aí todo mundo deve estar recebendo as charges, os memes, né? Via WhatsApp, redes sociais. Está se criando uma impossibilidade de se aposentar. O que vai acontecer com isso? Por que vai naufragar novamente? Porque, havendo a maturidade do trabalhador, ele vai buscar outras formas alternativas de criar uma previdência, através da previdência privada, através de aplicações em fundos que lhe revertam no futuro, na velhice, e lhe garantam uma forma de retribuição de uma vida de trabalho. Para não depender do público.